Bom, 19h30 pontualmente, vamos dar início, né? E os colegas vão entrando. Quem está participando pela primeira vez, prazer enorme, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Professora Giselda, nós estamos com alguns colegas do tribunal entrando, alunos e alunas da Escola da Magistratura, e eu confesso que eu particularmente fico bastante emocionada em recebê-la, eu que sou admiradora, que gosto muito das suas obras, então é um prazer enorme tê-la aqui na Escola da Magistratura, né, para que nossos alunos e alunas também possam ouvir, né, o tanto que a senhora tem para contribuir. Bom, a apresentação seria dispensável, mas vou seguir aqui um protocolo apenas. A professora Giselda Hironaka, eu vou fazer até uma correção, professora, porque nós equivocamos quando da sua apresentação. A professora Giselda é titular da Faculdade de Direito da USP, né? É mestre e doutora pela USP, uma vasta produção acadêmica e obras na área do direito e outras produções. E hoje vem falar de uma temática muito importante, tanto para aqueles que atuam na advocacia, como também os colegas magistrados e magistradas, como também uma temática interessante até para quem está se preparando para concursos públicos. Muito obrigada novamente, professora Giselda, não quero ocupar o seu espaço de fala, passo diretamente, professor e colega Fábio está aqui, mas no finalzinho ele fala, né, Fábio? Vamos passar diretamente a palavra para a professora Giselda Hironaka. A palavra é sua, professora. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, professora Lília. Obrigada, professor Fábio. Eu estou muito contente, obrigada. E não há absolutamente nada por pedir desculpas. Pedir para que colocassem a minha titulação como professor titular, isso é porque eu tenho um orgulho de ter conseguido chegar, sabe? Então, passei toda a minha vida acadêmica pensando nisso e desejando isso, e fui passo a passo me matando, literalmente. Então, eu gosto, mas o que eu gosto mesmo é ser chamada de professora. Tem uma encíclica papal chamada Mater et Magistra. Então, sabe, às vezes eu fico pensando, é a minha cara, né? Porque tudo que eu gosto mais na vida é de ser mãe e professora. Então, estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite, gentilíssimo, estou encantada com a associação, porque hoje à tarde, nas experiências que fizemos, eu e o doutor Fábio, atenciosíssimo comigo, ele pude entender bem como é a associação de vocês, uma beleza, e eu gostaria de cumprimentar a todos vocês que aqui estão. Obrigado pela atenção. Posso ir? Posso? Eu vou ter um assistente de primeira qualidade hoje, sabe? Ele se chama Fábio Esteves, não sei se você sabe direito. Quando nós treinamos hoje à tarde, não foi, doutor Fábio? Quando nós treinamos hoje à tarde, ficou muito complicada para mim mesma, passar os meus próprios slides, né? E então, daí chegamos à conclusão que ele teria a gentileza de fazer isso por mim. Então, estou agradecendo. Obrigada. Eu sou boa de assistente, falo a verdade, sou muito boa. O assunto de hoje são diretivas antecipadas de vontade. Antes de começar, eu pergunto, estão conseguindo ver os slides? Estão conseguindo ver a mim também? Vocês preferem os slides ou eu mesma? Eu estou vendo a doutora Simone, é a única que eu consigo ver pessoalmente. Ela fez os dois, então, linda. Então, obedeço.
para falar de diretivas antecipadas de vontade, que nós temos como abreviatura DAVES, o apelidinho, é claro que nós precisamos pensar no episódio mais do que humano, mais do que relevante, que é a nossa própria morte. Dentro do direito civil, sou professora de direito civil, mas gosto muito do direito das sucessões, então, e que tem, todo mundo sabe, tem como pressuposto a morte, né? E hoje eu me vesti assim de preto para combinar com a morte, então. Lá vamos nós de novo falar de morte. Eu que só falo de herança, de testamento, então hoje diretivas, gosto demais desse assunto também. E quando chegar num determinado ponto da exposição, eu conto para vocês que ontem e hoje estudei uma coisa diferenciada e acrescentei nesse meu roteiro de fala a respeito das diretivas antecipadas de vontade. Antes de tudo, eu quero começar dizendo que talvez não tenha um momento mais difícil na nossa vida do que perder as pessoas que nós amamos, claro. No entanto, tem professora Lina, mais difícil, quando nós temos que tomar a decisão em prol do falecimento dessa pessoa, né? E talvez quantos de nós que estamos aqui tenhamos infelizmente passado por isso, sabe? De chegar àquele momento tal em que somos chamados pelo médico, pelo grupo de médicos, e eles nos explicam, naquela dolorosa linguagem deles, que não há mais, infelizmente, o que fazer. E fica a cargo da família tomar essa decisão. Uma decisão difícil e, principalmente, uma decisão quase nunca unânime. Porque se forem vários os filhos, por exemplo, se for uma mulher, forem vários os filhos, se ela também tiver marido, e etc., cada um palpita de um jeito e a situação é terrível. E daí acontece, infelizmente, também as brigas familiares, né? Que é um assunto que me deixa muito entristecida, muito preocupada, porque eu sempre digo isso e todos saberão que é verdade, não tem nada que quebra mais os laços de afeto familiares do que o falecimento de alguém dentro da família. É inacreditável como o direito das sucessões tem este potencial, né, de operar esta quebra de laços de afeto, de laços familiares. Mas hoje esse assunto, então, vai nesse sentido, mas como uma razão diferenciada de ser. Então, é o próprio doente que antes, claro, quando estava com todo o seu discernimento, plenamente capaz, ele mesmo tomou a atitude de resolver a seu respeito se ele gostaria de continuar tratamentos quando chegasse numa determinada fase da sua vida de doente, da sua própria doença, ou se ele não quer mais esses tratamentos e deseja a interrupção desse tratamento. Curiosamente, meus caros, como o testamento, aqui no Brasil nós não temos o hábito de testar, todos sabem, né? Eu ando muito ansiosa por uma estatística que nos vem a respeito de testamento depois da pandemia, porque pelo que nos dizem os nossos colegas de cartórios, etc., tabelião, notários, etc., parece que aumentou um pouco o número de testamentos, mas eu tenho uma sensação que esse percentual não subiu, além daquele que nós conhecíamos e que foi obtido no último censo, quer dizer, faz tempo também, né? Quanto? 10 anos, não sei exatamente, mas do último censo brasileiro e o registro que ficou lá era que 2% de nós brasileiros fazíamos testamento. A mesma coisa, claro, acontece com as diretivas antecipadas de vontade. Por quê?
Porque tudo que envolve a morte, para nós que somos ainda uma jovem cultura, é uma coisa bem complicada. Nossa cultura tem 500 anos. E, então, nós ainda somos o que se chama, dentro desse contexto cultural, de jovem cultura. Não é assim que se passa, isso que eu vou dizer agora, não é assim que se passa, por exemplo, no Oriente, especialmente no Japão, que eu conheço bem melhor do que quaisquer outros países ainda do Oriente, e tudo não é assim também que aconteceu na nossa Roma. Então, estou a dizer que em culturas mais antigas, as pessoas têm menos medo da morte. A palavra é medo da morte, né? Com aquele preocupação de que falar de morte possa trazer más agrulhas, maus fluidos, então não se fala de morte. Tudo que envolve a morte é rechaçado, é deixado para outra hora. Assim, por exemplo, olha, só aceitem esses exemplos que vou lhes dar agora. Nós brasileiros não compramos os nossos túmulos, né, por antecipação. Também ali a nossa família vai se matar para encontrar, se não tiver um jazigo da família, claro, mas vai se matar para conseguir um lugar onde o nosso corpo, agora morto, será depositado, né, para o encontro com a eternidade. Então, nós nunca nenhum jovem casal, professor Fábio, diz assim: agora acabamos de pagar o nosso primeiro apartamento, agora eu já tenho carro, você também tem, as duas crianças estão na escolinha, nós estamos dando conta de pagar, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um túmulo? Ninguém fala uma coisa dessa, ninguém pensa na aquisição de túmulo, né? Às vezes um amigo empresta, ou em cidades grandes como as nossas, já existe a possibilidade de locação temporária de túmulos, né? Isso já dá um pouco mais de dignidade, um pouco mais de acalento numa situação difícil assim. Por isso, também, além de não comprarmos túmulo, nós também não gostamos desse negócio de doação de órgãos, que todo mundo se lembra quando veio a lei de doação de órgãos, como ela durou pouquíssimo, numa lei em que todos nós passamos a ser doadores, e quem não quisesse ser doador deveria tomar a atitude em contrário, então dizendo que não queria. Ela teve duração baixíssima, porque nós não gostamos de pensar que mortos nossos órgãos sairão e irão para outro lugar, é como se nós não pudéssemos ir para a eternidade sem eventualmente um rim, sem eventualmente qualquer outra parte do nosso corpo. E por isso também, meus amigos, nós não fazemos diretivas antecipadas de vontade. Eu mesma tenho eu tenho testamento e tenho diretivas antecipadas de vontade, mas também lido com isso o tempo todo, então acho que todo esse matiz assim temeroso que resulta de um modo de ser cultural, né, como é o nosso e tudo, escapou já de mim. Eu consigo então lidar, claro, com os assuntos com mais facilidade. Eu fiz questão, e peço desculpas por isso, por ter trazido slides, mas para falar de diretivas antecipadas de vontade, nosso assunto é muito mais da ciência médica do que da ciência jurídica. Então, e como eu não sou uma expert, claro, na ciência médica, eu preciso desse apoio que eu tenho aqui, uma espécie de cola que eu tenho aqui nos nossos slides, né? Então, vamos para o primeiro slide, e vou começar aí. Então, para começar a falar desse assunto, até chegar nas diretivas propriamente ditas, eu tenho algumas coisas para conversar, mas eu não podia abrir esse encontro da gente se antes eu não oferecesse um conceito de diretivas antecipadas da vontade, porque com isso nós já começaríamos certamente a raciocinar adequadamente do ponto de vista jurídico, né? Sobre o que é que
significa esse documento. Então, como está ali na tela, podemos logo ver, é um negócio jurídico unilateral, sabe? Quer dizer, só uma única vontade, assim como o testamento, só uma única vontade é capaz de construí-lo juridicamente. Então, é negócio jurídico, sim. É uma declaração de vontade destinada a produzir esses efeitos que o declarante pretende, efeitos que ele quer, o declarante quer, mas que o direito reconhece, para quando estiver em estado de terminalidade da vida e impossibilitado de manifestar qualquer vontade. Então, é para aquele momento difícil do nosso fim de vida, quando nós já não podemos dizer quero ou não quero, suspenda ou não suspenda um determinado tratamento. Mais adiante, quando começarmos a falar de diretivas antecipadas, voltamos a esse conceito mais uma vez. Mais um dado só dele, para que fique desde agora. Claro, assim como o testamento, este negócio jurídico unilateral é absolutamente revogável. Absolutamente revogável. Se qualquer um de nós fez uma DAVs, eu vou chamá-las pelo termo abreviado, né, pelas letras iniciais, para facilidade da nossa conversa. Se fizermos uma DAV pela manhã, nós podemos, obviamente, revogá-la antes mesmo do almoço. Então, absolutamente revogável. Pronto, nós vamos para falar agora da autonomia de vontade do paciente e a escolha antecipada pelos cuidados paliativos. Esse texto que está em itálico é de Cicely Saunders, que, como diz aí, olha, uma mulher destacada nessa área essa área difícil das pessoas de saúde, que é aquela que precede mesmo o momento da morte. Ela foi médica, foi enfermeira, antes ela foi enfermeira, depois ela foi médica, foi assistente social e escritora. Olha, ela não está tão distante de nós. Em 1965, ela foi agraciada como oficial da Ordem do Império Britânico e é reconhecida como a fundadora desse moderno movimento da área médica, dos médicos, chamada hospice, e recebeu muitas honrarias pelo mérito desse seu trabalho. Essa frase é dela, embora ela seja de língua inglesa. Esta frase aqui vai na língua espanhola e é bonita, eu penso que é bonita e nos toca, e diz: tu me importas por ser tu, importas hasta el último momento de tu vida, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el dia em que mueras. Então, eu falo e fico arrepiada cada vez fico arrepiada. Começo com essa tela, portanto, para que nós vamos falar de autonomia da vontade do paciente, porque as diretivas antecipadas de vontade são isso. O retrato, o reflexo da autonomia de vontade do paciente e a escolha antecipada, nossa escolha antecipada pelos cuidados paliativos. Porque, desde logo, talvez conviesse, meus caros amigos, conviesse deixar o registro. Quando fazemos um documento como este e dizemos que não queremos ser tratado a partir de determinado momento, e logo saberemos medicamente quais momentos são esses, né? Quando dizemos uma coisa dessa, na verdade nós não estamos nem cometendo eutanásia, nem estamos atrás de suicídio assistido, ou seja lá o que for. Nós estamos apenas na lícita área da ortotanásia. E quando nós dizemos não queremos mais ser tratados, é aquele momento em que vamos então passar aos cuidados paliativos. Na outra tela, nós podemos falar um pouco a respeito desses chamados cuidados paliativos, né? Então, veja o que eu escrevi aqui. Entender a diferença entre o tratamento pela via de cuidados paliativos para paciente consciente
consciente. E o mesmo tratamento para aquele outro paciente que se encontra inconsciente em estado de terminalidade. Isto é uma coisa muito importante em matéria de cuidados paliativos que nós precisamos sempre levar em conta. Quem está sob cuidados paliativos e tem consciência é uma espécie de paciente. Quem é o paciente que não está nessa condição, mas que se encontra em estado de inconsciência, este requer dos técnicos dos cuidados paliativos muito mais do que simplesmente cuidados propriamente médicos, propriamente ligados à saúde, aos cuidados com a saúde, mas exige também outros cuidados para os quais esses médicos e essas enfermeiras e todas essas pessoas dessa equipe estão muito preparados, né? Eu tenho que falar desse jeito, lidar afetivamente com esse paciente e lidar afetivamente com os familiares desse paciente. Pela definição da Organização Mundial da Saúde, os cuidados paliativos para pacientes portadores de doenças graves, progressivas e, olha, isso é importante, incuráveis, que ameacem a continuidade da vida, deveriam receber os cuidados paliativos, deveriam receber essa abordagem desde o diagnóstico daquele paciente naquela situação. Quando fosse diagnosticado por um tal desastre de sua condição física total, de saúde total, e se aquele especialista dissesse, sendo portador desta doença, o seu tempo de vida será tal, nós podemos fazer isso, porém não há retrocesso no processo de cuidados, não há retrocesso porque existe uma irreversibilidade da sanabilidade para esse mesmo paciente. É desse paciente, portanto, que nós estaremos falando. Quer ver a outra tela? Ainda sempre sobre cuidados paliativos, porque eu julgo que é importante entendermos que nós não vamos deixar aquela diretiva antecipada de vontade ser cumprida pelos médicos e pelo hospital, e com isso deixando nós, os familiares, e com isso deixando nós estamos condenando à morte aquele nosso familiar querido. Nada disso pode ser pensado, e não é assim que vai acontecer. Que ele perderá a vida de um instante para outro. Ele vai passar para os chamados cuidados paliativos, deixando aqueles cuidados médicos, aqueles cuidados técnicos, aqueles cuidados que sempre estão em prol da cura, mas que em tantas situações e nessas situações a cura não é possível de ser alcançada. Na recomendação para tais cuidados paliativos se deve considerar a indicação para aqueles pacientes, que esgotaram todas as possibilidades de tratamento, de manutenção ou prolongamento da vida, que apresentem sofrimento moderado a intenso e que optem por manutenção de conforto e dignidade da vida. Manutenção de conforto e dignidade da vida é o que está a cargo daqueles que trabalham com os cuidados paliativos em um determinado hospital, por exemplo. É até uma pena que nem todos os hospitais tenham estes centros, esses núcleos de cuidados paliativos, né? Mesmo um hospital do porte do Hospital Sírio-Libanês aqui de São Paulo, ele tem sim esse centro, mas esse centro ainda é bastante jovem. Quer dizer, mesmo para um hospital deste porte, né? Mas nós chegaremos lá, com certeza. Os da área médica também desejam isso. Chegaremos lá de modo a que esses cuidados possam ser oferecidos num número muito maior de casas de saúde, de hospitais, enfim, de todas essas coisas. Aqui nesta tela, você nota que está escrito que para os pacientes que esgotaram todas as possibilidades de tratamento. Então, quando o paciente tem uma diretiva antecipada
de vontade, quando ele mesmo chega nesse momento de ter esgotado as possibilidades de tratamento, pode acontecer que olha isso, que a sua diretiva de vontade, sua DAV, esteja, e a maior parte delas está desse jeito que eu vou falar agora, que a sua diretiva de vontade, sua DAV, ela esteja no sentido de cessar os tratamentos, que os tratamentos que não são mais úteis, os tratamentos que já não têm mais sentido, que já não levarão a nada, não levarão de modo algum à sanabilidade, então a maior parte das DAVs está no sentido de que os declarantes desejam que os tratamentos parem nesse momento e que vão para os cuidados paliativos. Mas, e isso é importante, eu queria dar um destaque nesse momento aqui para dizer, as diretivas antecipadas de vontade, elas não foram feitas apenas para a interrupção de tratamentos, elas existem também para aquelas pessoas que, ao contrário do que a maioria deseja ou escreve, enfim, aquelas pessoas que querem que os tratamentos se prolonguem, os tratamentos em prol da cura se prolonguem até que, não sei, uma vontade divina talvez esteja pronta para recolher aquela pessoa para uma outra esfera. Então, existe as DAVs nos dois sentidos. Eu não posso dizer o nome, eu não tenho essa autorização, nunca pedi, mas aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos um desembargador, muito meu amigo, ele justamente tem uma DAV no sentido de que ele quer continuar sendo tratado, que ele quer ser, então ela tem esses dois lados, o que a deixa mais bonita ainda do que ela é. Se eu puder mudar de tela, mostro o seguinte, qual é o papel dos cuidados paliativos à face de doenças que ameacem a continuidade da vida, né? Então, quem são? Como é que isso funciona? São os pacientes que estão fora da possibilidade de cura. Esses pacientes se acumulam nos hospitais, recebendo assistência inadequada, quase sempre focada na tentativa vã, na maior parte das vezes, tentativa de recuperação, com a utilização de métodos invasivos e de alta tecnologia. Essa frase aqui de baixo, eu a retirei de um manual que me serviu muito de base, o Manual de Cuidados Paliativos. Eu quero mostrar aqui só rapidamente. A capa desse manual é para médicos, Manual de Cuidados Paliativos, então é daqui que esta frase que aí está saiu. Não se trata de cultivar uma postura contrária à medicina tecnológica, mas sim de questionar a tecnolatria. Eu achei muito interessante essa expressão que eu nunca tinha ouvido falar, tecnolatria. De novo, vou mudar de tela, para, ainda falando a respeito dos cuidados paliativos, aqui estão as referências, eu não posso usar, aqui estão as referências, aqui eu acabo de referir, o Manual de Cuidados Paliativos, Academia Nacional de Cuidados Paliativos, Rio. Então, podia pensar, mas por que está me mostrando onde encontrar esse manual, etc.? Porque nós nunca sabemos o que pode estar à nossa espera como membros de um grupo familiar, nós mesmos como pessoas comuns, mas especialmente nós, que somos da área jurídica, não sabemos se um dia ou outro dia nós não teremos que enfrentar, eventualmente não, enfrentar de modo jurídico essas questões, especialmente os juízes. Né? Não é um caso que esteja nas portas do Poder Judiciário, não há casos assim. Se eles existem, hoje eu conversava com o doutor Fábio, se eles existem, eles estão na primeira instância, nós não temos
o registro deles nos tribunais ou nas cortes, e então é uma situação que provavelmente se inicializa entre nós. Ok, ser preciso levar às barras dos tribunais as soluções para casos como esses, conforme nós ainda veremos um pouco mais adiante. Aí em cima está escrito: é preciso refletir sobre a conduta médica à face da mortalidade humana, buscando um equilíbrio entre o conhecimento científico e o humanismo, no sentido de resgate da dignidade da vida e da possibilidade de se morrer em paz. Isto é outra coisa que sempre me pega, sabe? Morrer em paz, né? Porque parece que quando nós estamos nesse tipo de assunto, em qualquer que seja o meio em que se discute isso, sempre alguém, uma pessoa, ou sempre uma instituição, ou sempre um órgão, ou sempre qualquer dessas coisas tem uma resposta e um caminho acertado para dizer: não, a respeito de boa morte, quem sabe sou eu. Então, cada um tem a sua solução, e essa solução não cabe a outras pessoas, instituições, ainda que religiosas, a ninguém cabe. Se não cabe essa decisão, caberá exclusivamente ao declarante. Obrigada, eu posso passar para a próxima tela. Por fim, esses princípios eu retirei também do manual, os princípios dos cuidados paliativos, entre outros tantos, porque são os princípios, uma coisa muito bem cuidada, meus amigos, sabe? Muito bem organizada, cuidadosa com a vida humana, e eu retirei esses que eu vou elencar aqui agora. Promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis. Afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da vida. Não acelerar, mas também não adiar a morte. Deixar que a morte aconteça debaixo daquele conforto que os cuidados paliativos podem trazer para esse paciente terminal. Oferecer abordagem multiprofissional para focar as necessidades dos pacientes e de seus familiares, incluindo acompanhamento no luto. Doutora Lília, não fui eu que inventei, está escrito aqui, são os princípios, quer dizer, quem está nesta área tem ainda, além da morte, ainda tem mais tarefas a serem tomadas em relação, se não mais ao paciente, que agora prescinde de qualquer cuidado, mas em relação àqueles que ficam e àqueles que sentirão a sua falta depois de sua morte. Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença. Então, eu escolhi esses, entre outros princípios, e mais um clique vai nos dar de novo a fonte de onde que eu retirei esses assuntos. Troco de tela. Ortotanásia. Esta, de todas aquelas palavras que terminam desse mesmo jeito, esta é a única que nos interessa. Esta é a única que significa ética, licitude, aquilo que para nós fala diretamente e que sem esses dados, sem esse perfil, não há como enfrentar assuntos dessa maneira. Cuidados paliativos e ortotanásia. Antes, eu venho com Jorge Santayana, gosto, ele é um filósofo, ele não é da nossa área, mas eu gosto dessa frase que diz assim: ao nos dar a memória, a natureza revelou-nos uma verdade amarga e de outro modo inimaginável, se não fosse pela natureza, a verdade sobre a mortalidade e a morte. É bem verdade, só quem sabe que vai morrer, ao que tudo indica, parece que somos só nós, né? Embora eu sei bem que os elefantes caminham, os elefantes idosos caminham para um determinado lugar na floresta quando sentem
que estão próximos da morte, né? O que parece na África e tudo é chamado de cemitério dos elefantes, mas eu não sei nada disso para poder lhes dizer. Ortotanásia significa boa morte, morte sem sofrimento. Olha lá, ortos vem do grego e significa certo, correto, e thanatos significa morte, ou seja, a arte de bem morrer, a arte de morrer com dignidade. A ortotanásia está ligada à ideia de cuidados paliativos e permite aos doentes, bem como aqueles que os cercam, enfrentar a morte com certa tranquilidade, porque nessa perspectiva a morte não é uma doença a curar, mas sim algo que faz parte da vida. Pode parecer triste, mas é, né? E ainda que tudo seja triste, quando envolve a ideia de morte, nós precisamos nos acostumar, nós precisamos enfrentar. Sabemos que vai doer. Nossa, pense no nosso círculo afetivo, que é o familiar, ou aquele outro que não é propriamente familiar, dos amigos, enfim, seja qual for os nossos círculos afetivos, como nos dói quando essas pessoas se vão. Mas nós precisamos cada vez mais aprender pessoalmente, cada um de nós, a lidar melhor com o episódio morte, a finalidade, o momento de finalização da nossa vida. Agora sim, por favor. Papel do médico na equipe dos cuidados paliativos. Como vê, eu ainda estou falando de cuidados paliativos e já tentei explicar antes, mas quero parar aqui para de novo falar. Se nosso assunto é jurídico, por que eu falo tanto sobre cuidados paliativos? Porque nós, da área do direito, compreendemos os nossos assuntos com facilidade, com real tranquilidade. Agora, aquilo que foge da nossa ciência, aquilo que foge do nosso conhecimento e do que está aprisionado no nosso intelecto profissional e tudo mais, essas coisas nos deixam sempre muito perdidas. E cuidados paliativos têm estreita correlação com as AFES, porque é ali nos cuidados paliativos que esse nosso paciente declarante de uma DAV, é ali que ele encontrará o conforto para os seus momentos finais. Para o paciente que necessita de cuidados paliativos, o foco deixa de ser a doença e passa a ser o doente. Olha que bonito isso! Né? Então, então a medicina tecnológica não serve para nada? Claro que serve. Ela serve para nos curar de todas as coisas que nós temos e que são curáveis. Nós passamos a vida sendo curados, né? Veja a pandemia agora e o esforço, né, que esta área, que a área da saúde vem fazendo esse grande esforço no sentido de encontrarmos aí os caminhos para a vacina e de superação da humanidade para esse momento tão difícil. Mas não é disso que nós estamos falando de diretivas antecipadas de vontade e de cuidados paliativos. Eu gosto de pensar assim, o foco, né, para esse paciente que assim se encontra, deixa de ser a doença e passa a ser o doente nos seus âmbitos físico, psicológico, social e espiritual. O médico que cuidará desse paciente, então, deve trabalhar em equipe multidisciplinar, meus caros, além de se adequar ao fato de que sua participação agora é para que o paciente e sua família tenham o sofrimento arrefecido, a dor controlada e uma vida digna até o fim. Beleza. Escolhas e decisões passam a ser partilhadas entre paciente, família e equipe de cuidados paliativos. Não sei se já estiveram, alguns dos senhores, não sei se já estiveram alguma vez no hospital, dentro de um centro de cuidados como esses e puderam ver como se passa. É completamente diferente
do mesmo hospital, mas dentro da sua outra área, nós chamamos de técnica, tecnológica, etc., aquela que está o tempo integral investida da ideia da cura, da necessidade de buscar não só amenizar o sofrimento, mas buscar a cura daquele paciente. Pois não, obrigada a se trocar de tema. Pronto, aqui estão as diretivas antecipadas de vontade. Muitos da nossa área chamam este negócio jurídico, este documento, chamam-no de testamento vital. No entanto, basta olhar para as palavras ali, o substantivo e o adjetivo, e nós imediatamente percebemos que não é uma denominação juridicamente adequada. Porque testamento é um negócio jurídico unilateral que tem eficácia para depois da morte, não é? Eficácia para depois da morte. Então, se a sua eficácia do testamento é para depois da morte, como é que eu posso acrescentar a um substantivo como este atributo, este adjetivo vital? Como assim, testamento vital? Não, nem as palavras combinam entre si, não faz nenhum sentido. Se trata de uma tradução desse mesmo documento para outros sistemas jurídicos de outros países, especialmente os de origem anglo-saxã, e não fica bem. A tradução, que talvez seja boa para eles, não é boa para nós. Também não é mandato duradouro. Então, não é sinônimo de testamento vital, não é sinônimo de mandato duradouro, porque o mandato duradouro se diz respeito apenas à nomeação de um procurador de saúde. Então, eu não tenho, vamos supor, eu não tenho diretivas antecipadas de vontade, mas tenho um documento no qual eu nomeio alguém que seja o meu procurador de saúde. Claro que tanto melhor seria se fosse um médico, mas se não for um médico, pode ser alguém de qualquer área, mas que cuide em nosso lugar, quando não pudermos fazer sozinhos, cuide como nosso procurador de saúde daquilo que for melhor para nós mesmos. E as diretivas antecipadas de vontade, eis aí de novo, aquele conceito que nós já tínhamos visto antes, e me permitam reler, porque eu quero destaque para a expressão estado de terminalidade da vida. Negócio jurídico é uma declaração de vontade destinada a produzir efeitos que o declarante pretende, que o direito reconhece, para quando estiver em estado de terminalidade da vida, então não é qualquer hora, em estado de terminalidade da vida e impossibilitado de manifestar qualquer vontade. E aí estão as características desse negócio jurídico, unilateral, personalíssimo, gratuito e revogável. Muito bem, podemos trocar. Que conceito é esse, então, a respeito de diretivas antecipadas? Escolhi esse, que é de Luciana D'Adalto, que é esta pessoa entre nós da área jurídica que se dedica a este assunto, e ela tem uma obra que se chama Testamento Vital. Ela também tem um site a respeito desse assunto. Embora eu não concorde com a expressão testamento vital, mas este conceito que ela trouxe aqui, um conceito mais adequado juridicamente falando, ficou bom para mim. É o documento escrito por uma pessoa capaz, mas também no pleno exercício de suas capacidades, com a finalidade de manifestar previamente sua vontade acerca, olha lá, de tratamentos e de não tratamentos. Então, quem faz, a DAV escolhe se quer continuar sendo tratado ou se quer interromper o tratamento. A que deseja ser submetida quando estiver impossibilitada de manifestar a sua vontade. Isso mesmo. Então, escolher tratamentos e não tratamentos. Há um tempo visa. Qual é o objetivo, então? Garantir para o paciente, as diretivas antecipadas, garantir ao paciente que sua vontade será atendida
no momento de terminalidade da vida e de irreversibilidade do estado de sanabilidade. Essas situações aí são imprescindíveis de serem levadas em conta. Quem foi que disse que só pode, nesse momento, e só quando nós não tivermos mais jeito de regredirmos a favor da nossa sanabilidade? As resoluções do Conselho Federal de Medicina, que nós vamos ver já já. Até porque leis propriamente dita, leis no sentido exato de leis, nós não as temos ainda. Se garante ao paciente que sua vontade será atendida, garante ao médico um respaldo jurídico para a tomada de decisão em situações que sejam conflitivas. Como assim, situações conflitivas? Ou dentro da própria equipe médica, eventualmente, pode haver um conflito, ou entre o médico e os familiares pode haver um conflito. Quem deve prevalecer? Se tiver tudo conforme o direito, deve ser essas DAVs, essas diretivas antecipadas de vontade. Pronto. Será que tem limites? Onde estão esses limites à manifestação de vontade do paciente, né? Então, a primeira coisa que eu anoto aqui é isso, uma objeção do próprio médico, tá bem? Uma objeção deles, não, eu não faço, eu não cumpro diretivas antecipadas. Por que você não faz isso? Ou por consciência, ou por quaisquer outros conflitos, inclusive os religiosos. Eu já vi a menção ao caso real. Então, por questão religiosa, aquele médico disse absolutamente, não combina com a minha crença, não combina com aquilo a que sou devotado, etc., não farei. Então, é preciso chamar outro médico, outra equipe, etc., ou ir às barras do Poder Judiciário. Mas ninguém poderá forçar esse médico a desligar os tratamentos, né, interromper os tratamentos. Eu tenho a impressão que não, nem mesmo uma ordem judicial será capaz de dizer a esse médico que tem essa consciência ou esses conflitos internos de caráter pessoal, moral, ético, religioso, seja o que for, ninguém poderá dizer para ele, não, você vai sim atender a vontade desse paciente que está contida corretamente dentro das DAVs. Não sei se há possibilidade, mas do próprio médico. Mas, claro, que outros médicos, outra equipe, o hospital dará conta de resolver esse assunto. Proibição de atendimento por força de disposições contrárias ao ordenamento jurídico. Então, eu fico pensando para falar sobre isso, daí essa proibição, que não será possível atender às diretivas antecipadas de vontade, porque nelas estão contidas disposições que são contrárias a nós, que são contrárias ao nosso sistema de direito, ao nosso ordenamento jurídico, né? Então, por exemplo, alguém que tivesse escrito numa determinada cláusula que, se for atropelado, sofrer um acidente qualquer e perder, vamos dizer, aqui é uma hipótese tonta, mas perder as duas pernas, que não quer permanecer vivo, então que quer que lhe seja tirada a vida. Isso é completamente proibido pelas disposições da nossa lei, da nossa ética, moral e tudo mais. As disposições que já estejam superadas pela medicina. Então, uma cláusula que diga, se eu tiver com essa doença e chegar neste ponto, então eu quero que os tratamentos sejam interrompidos. Só que quando essa pessoa vem a morrer, este assunto que ela colocou como limite para si própria, este assunto já tem uma superação na própria área da medicina, compreende? Na própria área da medicina. A medicina já conseguiu resolver aquele problema que a incomodava. Posso trocar. Nós não temos legislação a respeito de diretivas antecipadas de vontade. Nós, ao que parece, estamos nos aproximando, mas a verdade é que nós não temos, no Brasil, uma legislação específica. Mas
O que nós temos, então? Primeiro, nós temos as normas deontológicas sobre o assunto, que são essas resoluções do Conselho Federal de Medicina, principalmente essa primeira, mas a segunda também é importante, mas a primeira, olha, 1995, 2012, dispõe exatamente sobre as diretivas antecipadas de vontade. Está vendo uma resolução do Conselho Federal, que agora tem 8 anos, né? Fiz a conta certa? Fiz, né? 8 anos. E a outra resolução, que tem esse número 1931, que entrou em vigor em 2010, esse é o Código de Ética Médica. Claro que as duas coisas têm que andar em conjunto, têm que andar par e passo para saber exatamente o que é que pode ser feito ou não pode ser feito. Eu escrevi esta observação aqui embaixo e deixei esse registro com um destaque aí em vermelho, assim: significou um grande avanço ao reconhecimento da importância da vontade do paciente para a suspensão de tratamentos fúteis. Eu quero parar aqui logo, um minuto, antes de continuar. Eu quero parar um minuto, porque se por acaso essa expressão, tratamentos fúteis, se esse atributo fúteis cai mal para nós, fala, ai meu Deus, né, para chamar tratamentos de fúteis, né, talvez isso caia mal para nós. Nós vamos adiante ainda encontrar outros adjetivos, fúteis, inúteis, sabe? Então, esses adjetivos não são meus e nem são da nossa área. É a própria área médica, nos seus documentos, nos seus manuais e tudo, que utiliza essas expressões para dizer a respeito de tratamentos que não podem mais ser endereçados a curar, são tratamentos só de obstinação e que não vão levar à sanabilidade, e por isso a área médica diz fúteis, inúteis. Então, eu pedi desculpa pela utilização de uma palavra como essa. Significou um grande avanço ao reconhecimento da importância da vontade do paciente para a suspensão de tratamentos fúteis, mas ainda assim, não suficiente para albergar com tranquilidade a prática da relação médico e paciente. Ainda esta relação ainda é bem difícil. Tenha vontade de mudar. Tenha gentileza de mudar. Nós não temos lei, mas nós temos validação constitucional, o que é muito para nós, da nossa área. Não temos lei ordinária, mas nós temos, quem sabe, isto que está escrito aí, uma validação constitucional. Quer ver? Olha os princípios constitucionais. O bom e velho princípio da dignidade da pessoa humana, que está lá no nosso artigo 1º, a proibição de tratamento desumano, que está no grande artigo 5º da nossa Constituição, dos direitos fundamentais, e esse outro princípio aqui, que não é explícito, mas é um princípio implícito, também no artigo 5º, que é a autonomia da vontade, né? O respeito à preservação da nossa autonomia privada, da autonomia da nossa vontade. Então, não temos lei, mas temos, quem sabe, uma validação constitucional, o que já nos deixa um pouco mais tranquilos. Sim, não é verdade? A mim deixa. Trata-se, pois, da validação jurídica do exercício do direito fundamental à liberdade de tomar decisões pessoais, de caráter personalíssimo, imune, meus caros, às interferências externas de médicos, da família, ou de pessoas, ou de instituições que pretendam impor a sua própria concepção de vida boa. Muito legal. Posso trocar. Agora sim, vamos olhar esses assuntos aqui. Aquelas resoluções do Conselho Federal de Medicina, aquela resolução 1995, dentro dela ela diz exatamente isso, né? Que as diretivas antecipadas de vontade são aplicáveis aos casos de terminalidade. Pois não. E o que é estado terminal? Quando que eu sei que um paciente é terminal? Sozinha não sei, juridicamente também não sei. Então é com a ajuda, de novo,
da doutrina, da literatura médica, que eu trago aqui essa descrição de paciente terminal. É aquele cuja condição de insanabilidade é irreversível, independentemente de ser tratado ou não, apresentando alta probabilidade de morrer em tempo relativamente curto. E tá aí a fonte de onde foi que eu tirei este pequeno conceito a respeito de paciente terminal, para que nós, então, possamos compreender. É aquele que o seu estado de insanabilidade já não é mais possível de ser, de voltar atrás, né, de ser revertido. Não há mais essa chance. Eu muitas vezes já estive falando disso e presencialmente. E, então, algumas pessoas nesse momento dizem assim, mas professora, e o milagre? Então, mas isso daqui eu não consigo tratar num encontro como esse nosso, nem juridicamente e nem com o auxílio da ciência médica, do ponto de vista médico, né? Esse é outro assunto para cada um de nós pensar a respeito do que então pensa. A pergunta que vai ficar é esta aqui. O Instituto deve ser aplicado apenas aos casos de terminalidade? Resposta: de acordo com a resolução médica, daquelas resoluções do Conselho Federal de Medicina, a resposta é sim. Somente aos casos de terminalidade. No entanto, temos pensado muito a respeito disso e ficamos perguntando também, pode trocar, por gentileza, se aplicam aos chamados estado vegetativo persistente. Sabe que as pessoas que vivem em estado vegetativo não têm a menor ideia do mundo, né? Estão completamente alienados, mas as suas funções vitais ainda funcionam. Quer ver? Será que se aplica às chamadas EVPs, né? Paciente em estado vegetativo persistente é aquele que mantém funções cardiovasculares, respiratórias, renais, termorreguladoras e endócrinas, alternam sono e vigília, mas não mostram nenhum contato com o meio externo e nenhuma atividade voluntária. E se esta pessoa, eventaria de novo a fonte, e se esta pessoa cuidou de fazer uma declaração como essa que nós chamamos de diretivas antecipadas de vontade, se essa pessoa escreveu nas suas DAVs, se eu me encontrar em estado vegetativo persistente, naquele estágio que já é o estágio mais avançado, mais irreversível, sem chance nenhuma, em que eu estou completamente desligado do mundo, eu também quero que os tratamentos sejam interrompidos e que eu possa morrer em paz e em tranquilidade sob os cuidados paliativos. Então, será que não? Temos pensado muito a respeito disso. Se perguntarem, se vocês tiverem vontade de me perguntar, tem acontecido de DAVs assim terem sido obedecidas, né, recepcionadas pelo corpo médico, pelos hospitais? Então, num caso concreto, dos hospitais, eu pelo menos ainda não sei. Eu sou de família de médicos, eu ainda não sei que isto tenha acontecido. Eu tenho vontade de me encontrar com pessoas que não sejam os meus familiares, mas pessoas mais ligadas a esta área de cuidados paliativos, e aqui em São Paulo é o Dr. Fortes, lá do Sírio-Libanês. Tenho vontade de um dia me encontrar com ele e perguntar, tem aparecido isto concretamente? Porque pode ser que tenha aparecido e que tenha sido resolvido dentro da própria área da medicina, né? Agora, que não foi resolvido e que passou para a nossa área, eu não conheço de jeito nenhum. Nenhum caso que tenha passado para buscar solução na área jurídica. Podemos trocar. E a outra pergunta é esta: aplicam-se a estados de Alzheimer em fase avançada? Eu sei agora que essa doença, que é um tipo de demência, talvez o mais grave tipo de demência que exista na área dos médicos, etc., é que ela tem 3 fases.
eu estou me referindo à terceira fase, que eles chamam de fase avançada. Então, olha quem são esses pacientes. Na etapa grave, observa-se prejuízo gravíssimo de memória, com incapacidades de registros de dados e muita dificuldade na recuperação de informações antigas, como reconhecimento de parentes, amigos, locais conhecidos, dificuldade para alimentar-se associada a prejuízos na deglutição, dificuldades de entender o que se passa à sua volta, dificuldade de orientar-se dentro de casa. Pode haver incontinência urinária e fecal e intensificação de comportamento inadequado. Há tendências de prejuízo motor que interferem na capacidade de locomoção, sendo necessário auxílio para caminhar. Também tirei desta Associação Brasileira de Alzheimer, de pacientes com Alzheimer, e então está aí o acesso, de onde eu tirei essa descrição de quem são os pacientes portadores. Será que as DAVs podem ser aplicadas a casos de Alzheimer em nível avançado? É a mesma pergunta anterior. Pode ser aplicado aos casos de estados vegetativos persistentes? Pode ser aplicado a casos de Alzheimer em fase avançada? É a mesma resposta, né? Então, particularmente, eu mesma, Gisele, eu mesma, nas minhas diretivas de vontade, eu tenho uma cláusula que diz que se eu tiver Alzheimer nesta fase, que eu desejo interromper os tratamentos. Mas eu não morri ainda, então não deu para conferir, né, se vai ser, se a minha vontade vai ser levada em consideração, e o que eu desejo, a interrupção dos tratamentos, e deixar a morte correr livremente, em paz, etc., se isso vai ser atendido. Né? Mas eu quis fazer essas duas outras doenças, esses outros dois estados, né, de pacientes que estão completamente já no fim da vida e já não tem mais, como que eu vou chamar, de uma estrutura que lhes empreste aquilo que para nós da área do direito é tão cara, que é a dignidade da pessoa humana. Então, não sabemos como isso vai ficar, mas eu quis trazer como alerta. Tem um trabalho, eu conheci esse trabalho, acho que faz umas 2 semanas, de uma moça, estudante de direito recém-formada, que fez um trabalho, sabe os trabalhos de conclusão de curso? Ela fez um trabalho porque na família dela havia alguém com Alzheimer. Então, ela sofreu bastante, ela ficou muito tempo, né, com aquele familiar com Alzheimer, e ela decidiu fazer a ligação disso sob o enfoque do direito até onde ela pudesse. O trabalho se chama Capacidade Civil dos Pacientes com Alzheimer. Ela escreve Alzheimer diferente do que eu escrevo aqui. Hoje à tarde fiquei em dúvida como seria mesmo a grafia dessa doença. Procurei no Google, né? Procurei lá e encontrei mais vezes desse jeito que está escrito na minha tela, por isso deixei escrito assim. Mas ela deve saber, porque ela sabe tudo, essa menina sabe tudo sobre Alzheimer. Então, talvez este nome, seja o nome original do país onde a doença foi, enfim, estudada mais e levantada mais, né? Capacidade civil dos pacientes com Alzheimer, a pessoa por trás da doença. Ela se chama Marina Lacerda Nunes, e eu tenho aqui, e posso deixar para o Dr. Fábio, se ele quiser, posso deixar aí o link, né, para acessar. É um trabalho de recém-formado, mas muito bem feito, lá da Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, e ela foi orientada pelo professor Guilherme Calmon, que por acaso é do Tribunal de Justiça lá do estado do Rio de Janeiro, é desembargador. E então
Está muito, muito arrumado, muito bem arrumado esse trabalho. Troco de tela, por favor, e estou me encaminhando à finalização, pedindo desculpas por estar demorando tanto tempo aqui para finalizar, né? Aqui, DAVs alcançam ou tende a alcançar os casos em que os tratamentos se tornam fúteis, mas a ciência médica incumbirá o papel de determinar a distinção entre tratamento fútil, tratamento útil e tratamento indispensável. Nota pelas 3 palavras que existe um escalonamento. Indispensável é um tipo de tratamento, não tem como dispensar. Precisa aquele. Ou ele é útil, ele vai ser útil, esse tratamento. E o outro é completamente fútil. As DAVs se validam juridicamente conforme o direito, mas se validam cientificamente conforme a medicina. Ficam essas reflexões aqui para os meus caros amigos, se porventura estiveram a gostar deste tema. Vejo aqui entre os participantes, me dê um minuto só para cumprimentá-la, minha querida amiga Eliene Bastos, querida, um grande abraço. Linda, linda, linda. Então, as reflexões são essas. O delicado trânsito. Agora desliga seu microfone, amada. O delicado trânsito entre a racionalidade e a afetividade familiar. Os cuidados paliativos e o bem-estar do paciente, a suspensão dos suportes vitais e uma certa resistência ainda dos profissionais da saúde, uma ausência de regulamentação que produz insegurança tanto para o paciente, que não sabe se sua vontade vai ser atendida, quanto para o médico. Sem dúvida nenhuma, penso que será a minha última tela, talvez, deixa-me ver. Se nós utilizamos, pode abrir toda a tela, por gentileza, obrigada, viu? Se nós utilizamos, nesta tela estou dizendo que o número de brasileiros é restrito, já tínhamos conversado sobre isso no início do nosso encontro, e não só o número de DAVs é restrito, mas o número de situações reais que nós conhecemos também é restrito, né? E isso tudo, eu termino aqui dizendo, uma insegurança, tanto para as pessoas que querem deixar o registro de suas vontades, como para aquelas outras, os médicos que vão ter que lidar com os seus próprios conflitos ou os conflitos dos familiares. Troca. Eu acho que agora, sim, esta realmente é a última. Como é que nós devemos elaborar idealmente uma diretiva antecipada de vontade? Como? Não tem rigor, nós não temos nem lei. Então, é claro que nós não temos de jeito nenhum uma forma prescrita em lei para isso. Mas o aconselhamento que se dá, quando me procuram, o aconselhamento que devemos dar é no sentido que deva ser feita por tabelião, conforme está escrito aqui no terceiro segmento aqui, por tabelião e cartório de notas, porque isso garantirá segurança jurídica. Mas, voltando acima, também eu recomendo isso, que o paciente deve contar com auxílio médico na elaboração do documento, especialmente no que diz respeito à recusa de tratamentos e qual a ocasião de recusá-los. Então, se quem vai fazer uma diretiva antecipada de vontade, por acaso, tiver um médico disponível para com ele participar nas diretivas, né, numa condição quase que de procurador ou mesmo de auxílio só, para dizer a ele, olha, esse tratamento você pode recusar, esse você não pode, né? Então, talvez nós precisamos disso. Claro que eu também recomendo que conste da DAV um advogado, um procurador jurídico, e quase sempre de preferência, meus amigos, não parente, nem o auxílio médico, nem o procurador jurídico, não parentes do declarante. Porque se precisamos isso por uma eventual necessidade de recorrer ao judiciário. Na tela anterior ainda estava escrito que nós temos um lugar
para registrar, que chama SENSEC, Central Notarial, né, de Serviços, e aí está o link, mostrando a primeira tela desta central. Vira para mim, por gentileza. Olha, não sei se consegue enxergar bem, mas tem 4 momentos aqui, né? O 4 em cima e o embaixo. O que está sozinho aqui embaixo é consultas a Davis. Então, se fazemos por tabelião, se fazemos no cartório de notas, etc., há um lugar para registrá-la, o que facilita e dá segurança. De novo, peço desculpas por ter incomodado tanto vocês com essa falação a respeito de morte. Obrigada. Professora Giselda, ouviríamos noite adentro, e interessante que, assim, é um tema que não é fácil, né, da gente abordar, né, nós brasileiros, como a senhora bem colocou, a gente tem essa resistência a falar na morte, mas enfrentamos aqui de uma forma até poética, professora, essa questão de analisar, se voltar para o doente, não propriamente para a doença. Achei incrível essa abordagem, né, esse olhar que reflete a importância, né, das DAVs. Achei fenomenal essa colocação. Professora, tem algumas perguntas? Eu posso repassar? Posso ler para a senhora? Pode sim, mas eu também queria fazer referência que eu estou lendo cada coisa aqui no chat que eu nem sei como é que eu vou conseguir dormir hoje aqui, sabe? Então, cumprimentos. Olha, gente, um beijo enorme para todo mundo que, além de suportar um tempo tão grande de falação, ainda por cima dá parabéns, diz que tá bom, que tudo. Obrigada. Vamos ver se eu sei responder. Só ia colocar que eu já tive a oportunidade de assistir presencialmente, e é tão empolgante, assim, quando a senhora iniciou sua fala e mostrou o quanto é feliz em ser professora, o orgulho, né, dessa abordagem, isso transmite para a gente, né, isso é fenomenal, e mesmo virtualmente a gente sente essa energia tão positiva. Daí, assim, os elogios são só consequência de algo que é muito bem feito e por amor, né? A gente sente esse amor pela docência. Eu vou colocar aqui uma primeira pergunta, foi a Júlia Frazão, nossa aluna da pós-graduação da Escola da Magistratura. Ela coloca: professora, por se tratar de um negócio jurídico, o menor emancipado poderia fazer uma DAV? E quanto ao idoso interditado, poderia fazer demonstrada a capacidade? Então, a primeira resposta é sim, né? O emancipado, sim. Então, porque as exigências, como acho que nós vimos bem no comecinho, as exigências são que a pessoa seja capaz e que esteja em pleno discernimento, porque às vezes você é capaz e não está em pleno discernimento, sua vontade, né? Então, a resposta para o menor emancipado é sim, pode. Com relação ao curatelado, não foi essa? Foi curatelado, né? Com relação ao curatelado, então, eu tenho lido no sentido de que o curador, como é o seu representante, deveria poder, mas a DAV tem um caráter personalíssimo. Então, se o interditado estiver sem o discernimento, mesmo que tenha o representante, mesmo que tenha o curador, parece, pelo que eu tenho lido, parece que não. E para mim também faz sentido que não possa, né? Lembra da natureza jurídica da diretiva antecipada de vontade? Negócio jurídico unilateral personalíssimo. Então, diz respeito à sua vida e à sua morte, né? Não tem caráter patrimonial, tem caráter existencial difícil. Desculpa, ela se chama Júlia? Isso. Júlia, desculpa, não saber responder com firmeza e apenas às vezes dizer o que leio ou o que sinto.
A Júlia, eu vou colocar que a Júlia é uma aluna bem participativa, ela costuma, em sala de aula, fazer algumas perguntas que são para reflexão mesmo. Ela até complementa aqui a questão da responsabilização, que a professora falou mais ou menos, a questão do descumprimento da DAV. Caberia uma responsabilização no caso de descumprimento dessa DAV? Uma responsabilização civil? Isso. Dois passos pela responsabilidade civil. Se não houver dano, não tem responsabilidade civil. Então, eu preciso, num caso concreto, aferir se houve dano e, pior, fazer a prova, né, de que a mantença da vida e a recusa do médico. Então, que resposta eu dou? Em princípio, sim. Ponto e vírgula. E tudo no direito não é assim? Sim, ponto e vírgula, porém. A gente responde tudo assim? Regra, e depois faz a exceção. É por isso que nós estamos na ciência humana, né? Ainda bem, não estamos na ciência exata. Então, penso também dessa maneira. Lá vou eu de novo com o meu penso. Eu vou colocar mais uma, depois eu vou abrir se alguém quiser se manifestar. Professora, é a Flávia Isabela que está perguntando. Professora, a disposição de seu material genético reprodutivo para reprodução pós-mortem se encaixa como uma DAV, de forma semelhante à doação de órgãos, ou as DAVs devem estar necessariamente ligadas a tratamento paliativo? Olha, essas coisas caberiam melhor num testamento. Até num codicílio, se não fosse. Nas DAVs, não. Então, a escolha do local do túmulo, tal coisa. Essas disposições, às vezes, que nem têm caráter mesmo patrimonial, elas cabem no testamento. E cabem muito bem no codicílio. Perfeito. Alguém gostaria de usar? Nós temos colegas aqui do tribunal também acompanhando, elogiando bastante, até em outros grupos, colegas também da área de sucessões, família, quiser alguém usar o microfone, oportunidade ímpar, né, com a professora Giselda. Eu vi que no chat tem muitas perguntas, mas eu não tenho acesso ao chat. Tá? Deixa eu ver aqui. A colega Marília Guedes, nossa colega do tribunal, pergunta: a reserva religiosa médica seria oponível à DAV quando a interrupção do tratamento ocorresse no ambiente de saúde pública, no qual o médico representa ali o papel do Estado laico? A questão da reserva religiosa médica, né, por parte do médico. Você viu como ela fez a pergunta, né? Então, ela diz, um médico religioso, por questões dele, religiosas dele, se nega a cumprir a DAV, né? Mas ele está dentro de uma instituição pública e o médico ali representa o Estado que é laico. Então, olha que pergunta inteligente, né? Obrigada, viu, por essa dica. Ela é colega de vocês? É a colega Marília, é colega magistrada do nosso tribunal. Ela está me ouvindo, não é? Então, doutora Marília, obrigado, viu, para mim, que sou advogada, me deu uma grande linha de raciocínio se o dia aparecer uma questão como essa do caráter religioso. E essa tem saído muito, viu? Para mim, essa colocação que ela fez ficou muito legal, muito boa. Então, ele pessoalmente não quer, porém, ele não está ali pessoalmente, ele está ali na representação. E quem é que vai obrigá-lo? Quem? Mesmo que tenha ordem judicial no sentido, cumpra-se, né, a vontade que está contida na DAV. E daí vai lá falar assim para ele chama Dr. Vitor. Tem algum Vitor aqui? Não, né? Então, Dr. Vitor é o médico. Então, diz assim, Dr. Vitor, vai lá e desliga todos os aparelhos dela e manda ela para os cuidados paliativos. Quem que vai obrigar? E se ele não for? Nós não sabemos responder essas coisas ainda. Que pena. Mas um dia sabemos. Perfeito. Professora Giselda, professora Lília, boa noite a todos. Estive aqui na assistência com a maior honra, maior prazer.
Professora, a aula foi extraordinária, falando aqui na condição de professor também, né? Eu disse à senhora à tarde que eu sou professor de Direito Constitucional, e quando eu trato dessa matéria com os meus alunos, quando a gente fala do conflito entre os direitos fundamentais, e tratava das liberdades na autonomia de vontade e a questão da restrição entre o direito à vida e também as autonomias de vontade, eu explicava e não conseguia, né, compreender tão profundamente que as diretivas, elas são desdobramento da dignidade da pessoa humana, né? É em favor dela, é em proteção da dignidade da pessoa humana que também se projetam as diretivas. E, portanto, elas representam ali uma colisão intraprincípio. Então, não tem como eu tratar de dignidade da pessoa humana versus diretiva antecipada de vontade. E eu confesso que me faltava muito essas discussões mais materiais acerca das DAVs, e que hoje a senhora trouxe aqui com muita maestria para que as minhas aulas de direito constitucional, especificamente das direitos fundamentais, se tornem um pouco mais robustas a partir de então. Então, eu trago aqui os meus agradecimentos, né? Para além da questão jurídica, né? Eu provavelmente vou me deparar com uma questão como essa, de ser judicializada, não na esfera civil, mas possível que venha para o tribunal do júri, já que se trata, eventualmente, de uma questão relacionada ao direito à vida. Então, já estarei, com certeza, preparado também para esse desafio. Então, mais uma vez, meus agradecimentos. Mas quem agradece sou eu. Sou eu, tive uma noite maravilhosa. Quero dizer a todos da associação que meu primeiro contato foi com o doutor Fábio Esteves, e que ele sempre me tratou de uma maneira muito cuidadosa, muito elegante, e que quando eu o conheci pessoalmente, foi hoje à tarde, parecia que nós nos conhecíamos já há muito, muito tempo, né? Muito obrigada pela sua maneira gentil, cordial de ser, e a doutora Lília, muito obrigada pela sua condução do assunto, sua presidência dos trabalhos, obrigada. Obrigada a cada um de vocês que aqui estão, magistrados ou alunos da escola de magistratura. Obrigado você, Eliane, por ter, coisa linda, ter deixado de estudar e vir aqui mais uma vez. Se eu puder falar, eu queria só ressaltar assim, que é só sendo uma jurista como a professora Giselda para tratar de um tema tão espinhoso, de uma forma tão delicada, né, assim, e tão profunda, tão didática, desmistificando, né, essa questão que é tão natural, gente, da morte. A gente, agora na época da pandemia, então, ainda mais, a gente pensa muito nisso, né. Eu tenho a minha diretiva antecipada e estou repensando como é que vai ser, assim, se tiver de intubar, porque só no paliativo não é permitida a intubação, né? Eu acho que eu vou fazer outro, então, e talvez eu não vou poder abrir mão desse tratamento mais invasivo, né? Mas... Dá licença um pouquinho. Eu já andei pensando sobre esse problema da Covid, né? E quem tiver uma DAV, será que no momento de intubar, intubaria ou obedeceria uma DAV? Aquilo não é estado terminal. Eu não sou médica, eu, de novo, não sou dessa ciência, mas aquele momento difícil da vida da pessoa ali não é um estado terminal. Então, eu tenho a impressão que vão entubar. Eu queria só ressaltar, eu acho que a sua humanidade também vem da sua família, né, da Carol, do Frederico, do Gustavo. Quero registrar aqui publicamente que o Gustavo salvou a vida da minha filha como médico. Muito obrigada, professora José. Obrigada, doutora Lília, doutor Fábio, doutora Fernanda aqui. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada. Eu queria só professora Lília. Eu ia dar a palavra à professora Fernanda, nossa colega do tribunal e professora de sucessões da Escola da Magistratura e da Escola de Formação dos Magistrados. Oi, Fernanda, seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Professora Giselda, posso tietar um pouco? Que linda! Sou sua fã. Oh, querida. Pena que eu não consigo assistir mais palestras da senhora.
Eu estou aqui engatinhando ainda nas sucessões e queria trazer uma notícia para a senhora que está falando de terminalidade. Amanhã não, desculpa, o Sírio-Libanês, na sexta-feira, vai estar patrocinando uma jornada acadêmica que vai falar sobre terminalidade. Os médicos da minha família são de lá e ninguém me fala nada. Eu acho que é aqui em Brasília. Bom. Então, se interessar para a senhora, tem a sexta jornada acadêmica, eu vou tentar colocar o link aqui para a senhora a respeito. E se a senhora me permite, eu queria lhe fazer uma pergunta que eu tenho pensado bastante a respeito, não tem nada a ver com a questão das DAVs, mas aproveitando a sua presença, se a senhora não se incomodar. Eu tenho refletido bastante sobre a questão da herança digital e eu queria lhe perguntar o que a senhora acha se num codicilo o testador poderia vedar acesso de familiares a e-mail e as suas redes sociais, ou se isso já sairia com a morte, ele já não teria mais essa disposição. Estou aproveitando aqui a sua presença para fazer essa pergunta. Que pergunta difícil, se podia ser em codicilo. Ou em testamento, né? Não, em testamento eu acho que até sim, porque eventualmente as coisas que ele deixa na rede podem ter valor patrimonial, né? Se ele for um compositor, por exemplo, deixando lá na sua esfera digital, deixando suas novas músicas, enfim, aquilo que ele cria, isso tem valor patrimonial, né? São direitos autorais que são repassados aí na qualidade de herança. Mas no codicilo, o que mais me tem chamado a atenção é a questão do e-mail, porque o e-mail pode ter informações sensíveis, até de caráter patrimonial, mas também de caráter pessoal. Será que a família poderia acessar esse e-mail livremente após a morte, ou a pessoa poderia vedar esse acesso? O que a gente tem visto acontecer é que a família fuça mesmo, né? Tem fuça, etc., e tem encontrado coisas que... Há casos que a gente fica arrepiado, né? Daquele, não sei se conhece esse caso, doutora Fernanda? Qual caso? Daquele senhor, para nós, vou referi-lo como bônus pater família, entendeu quem o cara Sim, era? Entendi. O espetáculo de pessoa, etc. Eu foram fuçar na rede social e nos e-mails dele, pedófilo. Então, são coisas para se pensar, né? Tem coisas mais simples do que isso, que são gravíssimas, mas tem coisas mais simples que isso que nós não queremos que dos nossos e-mails caiam no domínio público, ainda que seja domínio público familiar. Eu acho que não tem como. Eu penso que a gente pode fazer restrições, sim, para que tudo seja parado e nada possa ser mexido após a nossa morte. Eu só fiquei em dúvida a respeito de poder ser no codicilo. Quer me deixar pensar um pouco e trocar ideias? Porque o codicilo, ele tem um perfil todo dele, né? Então não é tudo que cabe lá. E então por isso que eu precisava pensar mais. No testamento, sim. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Se você mandar o link, depois... Eu vou ver aqui se eu consigo colocar o link aqui no chat. Peraí. Tá bom. Ou então, Fernanda, você poderia mandar para o Fábio manda diretamente para o celular, acho que é mais fácil para a professora. Eu vou mandar aqui. Tem outros elogios, professores, tem agradecimento de aluno que diz ter passado por uma situação recente, que a aula foi, assim, muito boa, até emocionalmente para ele, e várias manifestações agradecendo a aula maravilhosa. Sinta-se em casa, professora Giselda, sempre quiser voltar, vai ser um imenso prazer. Eu falo verdadeiramente que eu passaria o resto da noite ouvindo.
e debatendo assim, esse debate, eu acho tão produtivo, essa abertura, né, para que nós possamos falar e fazer essa troca, é incrível. A Escola da Magistratura está aberta, quando quiser voltar, vai ser um imenso prazer para nós, para os alunos e alunas, com certeza, professora. Foi uma noite incrível e a gente nem percebeu o tempo passar. Eu vou dar um abraço virtual, assim, sabe? Que delícia, que delícia. Mas um dia eu vou a Brasília e vamos nos encontrar pessoalmente, se Deus quiser. Vamos sim. Obrigada por tudo. Tchau, Fernanda. Estuda, viu? O direito das sucessões, ó, uma graça. Estuda, porque ela é uma realidade. Né? E de repente aparece lá uns inventários de gente muito rica, salva a vida da gente. Obrigada a todos, a todas que participaram. Boa noite, até a próxima, então. Obrigada aos colegas, né? Obrigada, Fábio, por nos permitir, né, esse evento maravilhoso. Obrigada, professora. Boa noite. Admiração enorme, viu? Obrigada, muito obrigada. Boa noite. Boa noite.